Este é o módulo 5. Vamos falar sobre a prevenção aos riscos pós-pandemia Covid-19 nas instituições de ensino. Nova educação. Em países que estão enfrentando a pandemia, a reabertura das instituições de ensino é uma realidade. Há uma atenção constante para verificar a eficácia das iniciativas de isolamento social. Em Incheon, uma cidade próxima a Seul, capital da Coreia do Sul, algumas escolas fecharam novamente após 2 alunos testarem positivo para o Covid-19. O documento da ONU de reabertura de escolas pede que países e regiões emitam protocolos de higiene que sejam claros e de fácil entendimento, que educadores de grupos de risco sejam preservados do ambiente presencial, que exames escolares não essenciais sejam adiados, que pagamentos de salários sejam preservados e que a higiene pessoal ganhe novo protagonismo neste período de pandemia. Alguns desafios da volta às aulas. Impacto emocional nos alunos e profissionais de educação. Abandono e evasão escolar. Retorno gradual com precauções com a saúde. Cumprimento da carga horária exigida por lei. Avaliação diagnóstica e recuperação da aprendizagem. Comunicação frequente com os pais e responsáveis. Articulação entre instituições locais que impactam a política educacional. Contextualização das ações no nível da escola. Atendimento intersetorial como esforço perene. Institucionalização de políticas de recuperação da aprendizagem. Fortalecimento da relação família-escola. Tecnologia como aliada contínua. Em Singapura, alunos limpam as próprias carteiras escolares e fazem um caminho pré-determinado até suas salas de aula. Na França e na Coreia do Sul, algumas escolas reabertas tiveram de fechar por conta de novos focos de Covid-19. No Reino Unido, um dos países que reabriu as escolas recentemente, menos da metade dos alunos esperados apareceram na volta às aulas em algumas delas. Os CDCs, Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos, produziram um guia com orientações específicas de higiene, desde a diluição ideal para desinfetantes até orientações para deixar as salas mais ventiladas e com o máximo possível de exposição ao sol, o que ajuda a matar o coronavírus. Outra orientação importante é de que escolas e demais locais não estoquem materiais de limpeza em excesso, para evitar a escassez em varejistas. É necessário maior espaçamento entre carteiras, aulas em ginásio ou quadras, escalonar entrada, saída, recreio e almoço para evitar aglomeração, rotas para que alunos mantenham distância entre si, abertura de múltiplas entradas nas escolas para evitar tumulto, lugares marcados nos refeitórios. Educação à distância. De acordo com o protocolo, deve-se considerar manter o trabalho e o ensino à distância para servidores e estudantes que fazem parte do grupo de risco para o novo coronavírus, como pessoas acima de 60 anos, gestantes e lactantes, portadores de doenças crônicas ou responsáveis pelo cuidado de pessoas com suspeita ou confirmação de infecção por Covid-19. No caso de estudantes de grupo de risco, a instituição deve considerar a adoção de estratégias para a reposição das atividades após o fim da pandemia. As instituições de ensino devem constituir comissão com a comunidade escolar para a definição e adoção de protocolos próprios que considerem as regras do Estado e município, com análise dos dados epidemiológicos da doença e orientações das autoridades sanitárias. Diante do fechamento de escolas e universidades por conta do coronavírus,
Muitas instituições de ensino recorreram às aulas online por meio de plataformas como o Zoom e o Slack. Muitas instituições acreditam que este recurso não deve substituir completamente as aulas presenciais. No entanto, a tecnologia deve ter a função de criar novas experiências integradas ao ensino tradicional. Procedimentos e protocolos. O retorno das aulas presenciais deverá ocorrer de acordo com a orientação formal do Estado. O ideal é que, antes de iniciarem as aulas, todos os profissionais de suas respectivas categorias recebam treinamentos sobre os protocolos de higiene e segurança a serem adotados, de forma a minimizar os riscos de contaminação na instituição de ensino. Os estabelecimentos de ensino devem seguir o protocolo sanitário, respeitando as orientações para a preservação do distanciamento social entre as pessoas, além da adoção das medidas de proteção, prevenção e de efetivo monitoramento das ações e comunicação. As instituições de ensino das redes públicas e privadas poderão estabelecer protocolos com medidas complementares, desde que observadas as disposições nos protocolos do governo do Estado. Distanciamento social. Manter pelo menos 1,5 metro de distância entre os estudantes, trabalhadores em educação e colaboradores em todos os ambientes do estabelecimento de ensino. Estabelecer o número de estudantes por turma, observando rigorosamente as normas de distanciamento, 1,5 metro, entre as bancas escolares, reduzindo a quantidade de estudantes se necessário. Promover diferentes intervalos de entrada, saída e alimentação entre as turmas, com o objetivo de evitar aglomerações. Adiar a realização de eventos presenciais, comemoração de datas festivas, em que esteja prevista grande concentração de pessoas. Caso seja justificada a extrema necessidade, a realização acontecerá em áreas abertas e ventiladas, respeitando o limite de pessoas conforme notas técnicas e decretos municipais e estaduais. Suspender temporariamente as atividades coletivas esportivas, assim como a utilização dos parquinhos infantis. Organizar grupos ou equipes de trabalho para reduzir a interação entre os grupos. A organização dos trabalhadores em pequenas equipes ou grupos de trabalho ajudará a minimizar a interrupção do trabalho no caso de um trabalhador apresentar sintomas de Covid-19. Incentivar os estudantes, trabalhadores em educação e colaboradores dos estabelecimentos de ensino a evitarem contatos muito próximos, como apertos de mão, beijos e abraços. Demarcar no chão o espaço nas filas, de modo a garantir a distância mínima de 1,5 metro no atendimento ao público. Estabelecer distanciamento de 2 metros entre os estudantes no momento da refeição. Marcar a distância mínima de 1,5 metro nas filas se houver necessidade para os estudantes. Promover marcação de lugares nos refeitórios para minimizar a movimentação. Reorganização dos demais espaços escolares, como bibliotecas, laboratórios, áreas de esporte, áreas de trabalho, etc. Manter lugares fixos para os estudantes em sala de aula. Aproveitar, quando possível, espaço ao ar livre para as atividades presenciais, mantendo o distanciamento de 1,5 metro.